Seguimos nesse assunto, meio ambiente. A gente vai receber agora o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, aqui no Live CNN. Ministro, muito bem-vindo ao nosso estúdio, aqui à nossa sede na Avenida Paulista. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Quem participa também, claro, dessa nossa entrevista, fez ela acontecer, Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, que já faz a primeira pergunta, inclusive, ao senhor, ministro. Boa tarde, ministro. A gente vai falar sobre COP26, mas eu queria puxar pelo assunto do vice-presidente Mourão, a resiliência do desmatamento. Quer dizer, houve resultados bons em julho, em agosto, e resultados ruins em setembro e principalmente em outubro. Qual é a dificuldade? O que o governo ainda tem que fazer a mais para reduzir esse desmatamento, como está prometido, acabar com ele até 2028? Obrigado, Lorival. Esse é um desafio que o Brasil ainda tem, que combater claramente todo tipo de crime ambiental que acontece, especialmente na região da Amazônia. O ministro da Justiça, junto com o Ministério do Meio Ambiente, está atuando agora de forma mais integrada. Nós aumentamos o número de presença, principalmente da Força Nacional, no território. Hoje são 700 homens em 23 municípios. A ideia é que a gente aumente ainda mais essa presença e coloque a Polícia Federal em conjunto, operando e combatendo o crime que acontece junto com o crime ambiental, junto com o crime de desmatamento ilegal. Muitas vezes acontecem outros crimes e a Polícia Federal vai atuar junto com o Ministério da Justiça. Será IBAMA, ICMBio, Força Nacional e Polícia Federal que vão atuar de forma contundente para eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Ministro, o senhor tomou uma referência ali ao ICMBio e também ao IBAMA, são instituições de fiscalização que sofreram um desmonte grave nos últimos meses, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senhor ainda não era ministro do Meio Ambiente. Como o senhor pretende recuperar esse poder de fiscalização com essas metas que o senhor anunciou na COP26? O que deve ser feito para dar mais credibilidade, ou melhor dizendo, mais espaço de fiscalização para esses servidores que são tão importantes na fiscalização dos nossos biomas, ICMBio e IBAMA? As agências de fiscalização, as duas, receberam agora autorização do Ministério da Economia para contratar 739 servidores para atuar especificamente com fiscalização. Além disso, foram aumentados os recursos. Eu tinha no início do ano 228 milhões de recursos, foi acrescido mais 270. Que já estão sendo executados. Com esses recursos, com o aumento do número de servidores, nós devemos melhorar aí a atuação dessas duas agências. E eu acompanhei nos últimos meses a atuação deles em loco na Amazônia, integrando eles junto com a Força Nacional. Recurso financeiro, ministro, também? Recursos financeiros foram acrescidos em 270 milhões. Eu tinha 228 milhões de reais no início do ano, foram acrescidos 270 milhões. Isso significa que a gente passou de 228 para 500 milhões de reais e esses recursos já estão sendo executados. Na semana passada, ministro, o senhor falou que ia se inteirar a respeito dos dados do INPE sobre o desmatamento, que trouxeram informações na Amazônia de mais de 877 quilômetros de floresta desmatada, no comparativo de mês de outubro, um aumento até de 5% em relação ao ano passado. Qual que é a avaliação do senhor sobre esses números? A minha avaliação é que nós temos que ser mais contundente ainda. A presença em 23 municípios com 700 homens da Força Nacional tem que ser ampliada. Nós temos que estar presente no local para inibir o crime ambiental. As operações no local que aconteceram no mês de setembro foram aproximadamente 200. Nós já dobramos isso no mês de outubro e agosto, tá? Setembro e outubro a gente conseguiu aumentar as operações presenciais, mas isso é um efeito que deve acontecer nos próximos meses, ter mais presença no território. Acho que o grande desafio, e a Amazônia é um território continental, vamos dizer assim, pelo seu tamanho, o grande desafio é a gente estar presente no território. A Força Nacional está com uma sala de situação no Ministério da Justiça e está atuando integrada com o IBAMA, ICMBio e a Polícia Federal. Eu acho que essa integração dos dois ministérios atuando em conjunto que trará a solução para a gente zerar o desmatamento ilegal no Brasil, especialmente na Amazônia. Lorival. Ministro, queimadas e desmatamento somam 46% das nossas emissões, de acordo com o ano passado. Também o programa ABC+, Agricultura de Baixo Carbono, tem a meta de eliminar 1 bilhão e 100 milhões de toneladas
de dióxido de carbono equivalente ao longo de 10 anos. Isso representa mais 5% das nossas emissões. Bateria, então, na nossa meta de 50%, 51% seriam alcançados. No entanto, a gente deseja que a economia cresça nos próximos anos e aí nós vamos consumir mais energia. Consumo de energia é 18% das nossas emissões. Quais são as outras margens que a gente tem, além de agropecuária e queimadas, desmatamento, para reduzir nossas emissões, para poder aumentar a nossa atividade econômica? O mercado de carbono que foi criado agora e foi acordado em consenso na COP26 é uma outra alternativa para a gente crescer de uma forma que reduz as emissões. O que significa isso? Projetos baseados em conservação de floresta nativa ou restauração de área de floresta nativa. Setores como papel, celulose e etanol, que já podem estar atuando especificamente nesse novo mercado. O Brasil aposta muito no mercado global de carbono, onde seremos exportador de crédito de carbono para o mundo poluidor. O Brasil tem aí 3%, menos de 3% das emissões globais, e o mundo, com seus 97% de emissões, deve comprar crédito de carbono e, dessa maneira, a gente fazer uma transição econômica justa. O que significa isso? Que os projetos com menor emissões de gás de efeito estufa virem realidade no Brasil. Esse mercado de carbono global deve ajudar para que isso aconteça. Ministro, durante as falas do senhor na COP26, o senhor deixou bem clara a insatisfação com a questão do financiamento, 100 bilhões de dólares, que acabou travado, não avançou como o senhor pretendia nesse financiamento aos países mais pobres, nessa pauta ambiental, de preservação, de enfrentamento da emissão dos gases de efeito estufa também. Aqui no Brasil, a gente tem o Fundo Amazônia com 3 bilhões de reais que permanece congelado. Quando esse dinheiro vai ser utilizado? E lembrando da pressão de países como Noruega, Alemanha, que abastecem também esse fundo. O desafio que nós temos no Fundo da Amazônia é que os doadores, nós sugerimos uma maior eficiência no uso do recurso e os doadores ficaram de estudar essa proposta e as negociações estão no Conselho da Amazônia. Espero que elas caminhem, mas o desafio global, e não foi uma frustração do Brasil, isso eu acho que é uma frustração global. Os países desenvolvidos, os maiores poluidores, não se prepararam para a Conferência do Clima desse ano e não vieram com os recursos prometidos em 2020. Nós já estamos em 2021 e eles estão postergando esses recursos para 2024. Esse eu acho que é uma frustração não do Brasil. O Brasil pressionou os países, sim, porque esses recursos têm que chegar principalmente para os países mais vulneráveis, economicamente falando e climaticamente falando. O que acontece? Não vai haver uma transição justa sem recursos nem tecnologia. Não adianta pedir para um país parar de emitir gás de efeito estufa se ele não tiver capacidade de transitar de uma economia a combustíveis fósseis para uma economia à base de energia renovável. Esse é o maior desafio e isso foi uma frustração não brasileira, mas sim global. Eu acho que os países que mais poluidores deveriam ter assumido e se preparado melhor para essa Conferência do Clima e chegado efetivamente com recursos nesse ano, não em 2024. Mas quando utilizar esse fundo? Amazônia. Depende dos doadores. A gente está aguardando os doadores, o Conselho da Amazônia está negociando com eles, vai depender dos doadores. Outro detalhe nos recursos internacionais de clima é a eficiência do uso do recurso. Esse é o maior desafio. Como um país consegue acessar recursos de forma fácil e aplicar de forma ágil? O grande desafio de recurso de financiamento de clima é que ele seja eficiente, que o recurso chegue a quem precisa, que o recurso chegue a quem cuida de floresta. Por exemplo, quando você está falando de floresta amazônica, que não é só amazônica, né? Quando você está falando de floresta tropical. O grande desafio é que o país consiga ter acesso a esse recurso de forma fácil e que a aplicação vá para o bolso de quem cuida de floresta. Esse é um gigantesco desafio global. E também não foi discutido, não se chegou a um consenso claro de como fazer esse recurso chegar aos territórios. Países como países da África, países da Ásia, da própria América Latina, nós ainda temos esse desafio. É um desafio de fazer com que o recurso chegue em quem cuida de floresta. Ministro, em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Amazônia, por ser úmida, não pega fogo. Uma declaração como essa foi rebatida por diversos especialistas. Falas como essa do presidente não pode ajudar a minar a credibilidade das ações do governo brasileiro no combate ao desmatamento e incêndios na Amazônia? Eu primeiro não gostaria de comentar a fala porque eu não vi qual o contexto que ela foi feita. E para esclarecer um pouco o tema, a Amazônia não pega fogo de modo natural. O que acontece é que a Amazônia é uma floresta tropical.
O que nós temos que combater, e conseguimos combater esse ano, porque nós fizemos uma operação chamada Guardião dos Biomas, feita junto com o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde a gente conseguiu reduzir as queimadas na Amazônia também. Foi Pantanal, Amazônia e parte do Cerrado. Qual foi essa atuação? A atuação preventiva do governo federal contra o crime ambiental. O que significa isso? Quando alguém puser fogo numa região, num bioma, nós temos que combater esse crime ambiental. Isso foi feito, foram várias operações, são 16 mil focos de incêndios que foram combatidos, foi mais de 6 mil homens que atuaram preventivamente. Esse ano, essa operação teve um resultado bastante expressivo e nós devemos repeti-la ano que vem, para combater e reduzir os incêndios em todos os biomas, tá? Especialmente na Amazônia. Ministro, quais são as atividades econômicas que deverão aparecer e que já existem, mas deverão crescer também, como alternativa àquela população da Amazônia, essas pessoas que estão buscando receita, buscando renda por meio do desmatamento e da agropecuária? O governo federal lançou um programa chamado Floresta Mais. É um programa de pagamento por serviços ambientais. O que significa isso? Criar um mercado de serviços ambientais. Provavelmente será o maior mercado do mundo de serviços ambientais. É você remunerar quem cuida de floresta. Você vai gerar um emprego de brigadista, de guarda-parque, de guarda florestal, que irá atuar diretamente em algumas regiões, algumas protegendo a floresta nativa que já está naquele território, outras restaurando. A restauração será muito importante nesse processo para a geração de crédito de carbono de vegetação nativa. Isso não só no bioma amazônico. Se você tiver parte da Mata Atlântica, em restauração será muito importante a geração de crédito. Então, esse novo mercado global de carbono, e o mercado global de carbono baseado em floresta nativa, ele vem com adicionalidade. Você vai contribuir para a proteção da biodiversidade, para a comunidade local, bastante importante, porque ele vai ter mais valor, o crédito terá mais valor se ele estiver ligado às comunidades, por exemplo. Então, você vai, com este modelo, trazer uma solução para monetizar floresta nativa. E dessa forma você vai gerar um emprego e renda para quem cuida de floresta, para quem está lá no meio da floresta, no meio de um bioma, atuando para proteger ou para restaurá-lo. Ministro, como que deve ser a questão, o diálogo do Ministério com os governos estaduais, com os governadores, para que se consiga atingir essa meta que o senhor anunciou lá na COP26, principalmente a do desmatamento ilegal, acabar até 2028. A gente tem o Pará como o primeiro da lista que mais desmata, há outros estados ali, Amazonas, Mato Grosso. Haverá uma cobrança dura dos governos estaduais para que se consiga atingir essa meta? Parte da responsabilidade de combater o desmatamento ilegal é dos estados. A gente está atuando de forma integrada, junto com um estado da Amazonas, por exemplo. Eu fui para Humaitá antes da viagem para acompanhar uma operação integrada da Força Nacional da Polícia Federal com a Polícia Estadual. Eu acho que a gente tem sim que fazer uma atuação em conjunto para combater o desmatamento ilegal, uma vez que parte desse trabalho deve ser do governo federal, mas também uma parte expressiva dessa atuação são dos governos estaduais. Nós temos que atuar de forma em conjunto. O que aconteceu na Conferência do Clima, que dois governadores foram no stand do Brasil e foram muito bem recebidos, o governador de Rondônia, o governador Rocha e o governador Zema de Minas Gerais atuaram conosco para trazer um pouco o que esse mercado de carbono poderia contribuir para os dois estados, e os dois entenderam uma oportunidade. O estado de Rondônia, por exemplo, já tem a primeira concessão estadual de crédito de carbono de floresta nativa rodando naquele estado. É o Rio Caltário, tá? É uma região onde ele tem um parque estadual, que ele concessionou esse parque para uma empresa privada cuidar daquele território, proteger aquele território e a comunidade que tem naquele território e vender os créditos de carbono hoje ainda no mercado voluntário, vender esses créditos de carbono da proteção dessa área para gerar emprego, renda e melhor qualidade de vida para quem mora naquela região. E, claro, no estado de Minas Gerais, vários projetos ligados, por exemplo, a energia renováveis que vão acontecer no estado vão se beneficiar com a geração de créditos, uma vez que você vai estar fazendo uma transição de um combustível fóssil para uma energia renovável, você poderá gerar crédito de carbono e trazer mais desempenho econômico, certo, para aqueles projetos e que eles se multipliquem. São essas as duas ações aí que nós estamos atuando em conjunto com esses estados e com outros.
O Daniel falou sobre a questão da atuação dos governos estaduais e, quanto ao legislativo, o senhor avalia que para essas ações das quais o senhor prevê à frente do Ministério do Meio Ambiente, seriam necessários mais trabalhos na legislação, seja ela específica ou até de forma, por exemplo, indireta, como reforma tributária, incentivando as empresas, por exemplo, que contribuam para a preservação do meio ambiente? Nós lançamos, há um mês atrás, o governo federal lançou as bases de um programa de crescimento verde. O Ministério da Economia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, lançou as bases desse programa. Esse programa consiste no quê? Incentivar, acelerar projetos verdes. O que significa também? Gerar emprego verde. O Congresso pode sim ajudar o governo federal, ajudar o país a criar incentivos econômicos para que projetos verdes aconteçam mais rápido no Brasil. O que é um projeto verde? Aquele que reduz as emissões, já que nós temos um objetivo aí de neutralidade de carbono até 2050. Aquele que conserve floresta nativa, também super importante, está dentro de um dos compromissos assumidos. E aquele que use racionalmente os recursos naturais do país. Então, quando você tem um projeto verde, você traz para esse comitê interministerial e a gente, o governo federal, junto com os estados, o legislativo, o judiciário, deve acelerar que esses projetos aconteçam de forma célere, que gerem mais emprego verde. Eu acho que esse é o grande desafio. O Brasil tem uma oportunidade, por características naturais e econômicas, de ser uma grande economia baseada em projetos verdes. E isso eu acho que é o caminho que a gente pode atuar em conjunto para acelerar esses projetos, para que o Brasil possa crescer de uma forma agora mais sustentável, vamos dizer assim, porque você vai estar acelerando projetos verdes e gerando emprego verde. Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, muito obrigado por conversar conosco aqui no Live CNN. Obrigado.